Bom dia. Vamos a mais uma aula de geografia. Vamos comentar sobre os países da Europa Oriental. Já vimos que a Europa tem países que são desenvolvidos, países que não nem tanto, mas a maioria deles com grandes possibilidades de vida, melhoria de vida da população. Na Europa, nós vamos estar relacionando os níveis de desenvolvimento, claro, socioeconômico. Nós sabemos que a Europa, antes era um país que pertencia a um bloco soviético. Então, os níveis de desenvolvimento socioeconômico da Europa é diferente dos países da Europa Ocidental e países da Europa Oriental. Após a Segunda Guerra Mundial, a atividade industrial da Europa desenvolveu-se bastante. Começou, assim, o planejamento das indústrias estatais. No começo, elas pertenciam ao Estado. Como o país estava se tornando capitalista, né? A República começou o destaque na República Tcheca, na indústria de metalurgia, né? Trabalho da metalúrgica. A Polônia com metalurgia e construção naval. As indústrias estavam crescendo nos países da Europa com o desenvolvimento. Eles mudaram, houve uma mudança para a economia capitalista. Lembrando que um país capitalista, as pessoas tentam ter lucros, os donos das empresas, quem trabalha por salário. Então, eles estavam começando uma reestruturação industrial, abrindo mercados, né? Os subsídios que eram dados pelos governos estavam sendo cortados e as empresas estavam sendo privatizadas. O que teve com essa liberação? Houve um aumento nos preços, já que antes eram controlados pelo Estado. Então, houve uma liberação de preços, os preços começaram a subir e isso gerou uma inflação mais elevada. Na Europa, os indicadores sociais dos países da Europa Oriental, eles são elevados. Nós lembramos que nós já estudamos o IDH. IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Sabendo que o IDH, ele conta a expectativa de vida, né? Quantos anos a pessoa vai viver de nascer. Conta o grau de escolaridade, né? O baixo índice de analfabetismo. E conta também o PIB per capita. Então, o índice de desenvolvimento, quando se considera em PIB, ele já não é tão justo quanto as outras características, né? Então, o IDH, que é o índice de desenvolvimento da Europa Oriental, ele é elevado, superior a 0,8. E o que leva esses indicadores sociais? Nos países de maior tradição industrial, no caso República Tcheca, Polônia e Hungria, eles iniciaram o crescimento da economia bem mais rápido. E foi por quê? Porque houve investimentos estrangeiros, a instalação de várias empresas multinacionais. Vocês sabem que eu já disse a vocês que cada país que precisa de uma multinacional, ela vai oferecendo incentivos, né, para que elas cheguem lá. Matéria-prima, mão de obra barata, isenção, redução de impostos, entre outros fatores. Esses três países, República Tcheca, Polônia e Hungria, eles apresentam o maior nível de industrialização e a economia dele é mais diversificada, o mercado deles é bem mais elevado, é maior. E eles contam, é claro, os países da Europa Oriental contam com bons indicadores sociais. Lembra que eu disse, o IDH é bem elevado, o Índice de Desenvolvimento Humano, a renda per capita, o PIB per capita, o grau de escolaridade e a expectativa de vida. Eu já disse a vocês que os países eles eram socialistas e passaram a ser um país capitalista, onde existe uma influência
nesse item da Europa Oriental, da União Europeia. A União Europeia é um bloco, né, que relaciona o comércio e investimentos nessa região. E lá no item anterior nós vimos que eram 15 países que pertenciam a essa região, esse grupo, né, União Europeia. O Brasil, ele também tem comércio com a União Europeia, de carnes, né, principalmente frango, e se eles apresentam algum problema, como ocorreram em carnes há uns anos atrás, eles cortam a compra desses produtos, né? Corta essa relação econômica. Mesmo que não seja total, mas ele deixa de receber, de comprar esses produtos que não estão em boa qualidade. Eles também têm o desafio, que é uma relação de integração econômica, social e política entre os países que apresentam desníveis nos indicadores, ou seja, os países que não têm a grande possibilidade de indicador, esses bons indicadores, eles também precisam ter uma relação econômica com eles. A Europa, ela tem um solo tecnosion, e que nós sabemos que é um solo bom para atividades de agropecuária. Então, eles têm... O que o governo fez para a atividade agropecuária? Eles concederam subsídios aos agricultores, dinheiro, né, para que eles pudessem trabalhar, empréstimos a juros baixos. Esses empréstimos teriam, além do juros ser baixo, teriam um prazo bem maior para que fosse pago, né? E também pertence principalmente aos países que pertencem à União Europeia. São incentivos que o governo dá para a agricultura e pecuária, né? Mas o que eles fizeram também? Eles criaram a PAC, que é uma política agrícola comum. Ela foi criada em 1962, com o objetivo de proteger os agricultores da concorrência externa. O que eles faziam para essa proteção? Primeira coisa, eles tinham que manter a renda para que não deixasse, não acabasse os empregos nas áreas agrícolas e nem houvesse uma desestabilização dos preços dos alimentos. Os preços dos alimentos deveriam permanecer o mesmo. Eles tinham que formar um mercado comunitário único. No Brasil, nós não temos esse mercado comunitário, mas nós temos as comunidades, né, que trabalham com esse tipo de formação e de venda de alimentos, né? O que eles faziam também? Uma proteção agrícola por meio de tarifação de produtos importados. O que é isso? Digamos que o produto deles estivesse valendo R$15. O produto externo fosse valer só 10. Então, o que eles iam fazer? Eles iam botar um imposto sobre o produto externo para ficar com o mesmo valor deles. E assim não ter a grande importância de comprar um produto fora do país. Então, eles faziam essa proteção agrícola. E esse fornecimento de subsídios à exportação, para quê? Para garantir a venda dos excedentes. Produziu e sobrou. Então, eles davam um jeito deles conseguirem vender no mercado externo. A produção agrícola, ela é bem diversificada na Europa. E, é claro, o principal produto deles é cereal, onde tem um destaque no trigo. Os solos, o Tecnosion, como eu disse para vocês, ele é um dos melhores solos que nós temos no país. É um solo que se autossustenta. Ele é mais ou menos uma profundidade de 1 metro, 1,5 metro em alguns locais. Então, ele pode ser produzido, plantados, cultivados, sem a necessidade de folha caindo para repor, como o caso da floresta amazônica. A floresta amazônica depende das folhas, da chuva, para poder criar o adubo, o humus que lá tem. Se não houvesse de retirar a madeira, o solo já não serve mais. Ao contrário, nessa área da Ucrânia, os solos negros da Ucrânia, é um solo profundo. Mas além da Ucrânia, também o trigo é cultivado na Itália, na França, na Alemanha e na Rússia. Outros cereais que eles cultivam é o centeio, a aveia e a cevada.
nas áreas de temperadas, né, de temperaturas um pouquinho mais elevadas. Também cultivam batata na Alemanha, na França, na Holanda, na Polônia, no Reino Unido e Rússia. Onde nós temos clima mediterrâneo, eles cultivam oliveira para a produção de azeitona e do azeite. Olha onde é que eles vão cultivar: Portugal, Espanha, França e Itália, que também são considerados os maiores produtores mundiais. Eles também cultivam videira para a produção de vinhos. É uma agricultura bem diversificada. Mas o que acontece? Como em qualquer local, há problemas, né, com agrotóxicos. É claro que se é uma agricultura modernizada, eles vão utilizar agrotóxicos, vão utilizar fertilizantes, vão usar adubos químicos. Então, em razão desses problemas de contaminação com agrotóxicos, nas verduras, com a poluição dos rios, os pesticidas, esgotamento do solo, eles começaram a praticar agricultura orgânica, que faz bem, é claro, a todos, né? No Brasil, nós também temos algumas práticas de agricultura orgânica que, quando você utiliza sem usar os agrotóxicos, ou você utiliza de forma simples, utilizando plantas, né, para não utilizar outros pesticidas que prejudicam a saúde. Então, o que eles fizeram? Eles não aceitam também os transgênicos, né? Eles não querem os transgênicos, em razão de muitos problemas que são causados a todos, né? Na pecuária, ela é praticada de forma extensiva, ou seja, intensiva, ou seja, o rebanho ele é bem cuidado, com utilização de medicamentos, com veterinário muito rigoroso. Por que isso? Porque já tiveram a peste, uma doença chamada doença da vaca louca, onde os animais eles deixaram de se alimentar de ração feita de ossos de animais, né, para evitar essa doença. O rebanho mais numeroso é o bovino, criado na parte europeia da Rússia, né, na Ucrânia, na Alemanha, na França, no Reino Unido e na Polônia. Além da pecuária, eles também têm atividades extrativas. E os produtos mais importantes do continente europeu são petróleo, que é claro, é o ouro negro, né? Carvão, ferro e manganês. O petróleo, como nós já sabemos, é um dos produtos bem de grande economia. Então, ele é retirado no continente, no oceano, na Rússia e Azerbaijão. Lembrando que, é claro que os países que têm maiores condições ou que não têm o petróleo suficiente, eles também compram para não acabar com suas reservas. Tem também o carvão, na Ucrânia, no Reino Unido, na Alemanha e Polônia. O carvão é utilizado como fonte energética, né? Ou na produção de energia, ou no trabalho com aço, né? onde eles vão estar na metalurgia, nas outras indústrias também muito utilizado. O ferro, que é retirado na parte europeia da Rússia, na França e na Suécia. O ferro ele também é utilizado nas indústrias. Manganês, que é na Rússia e Ucrânia, além da Romênia e Hungria, também um outro mineral importante, mas como eles têm muitas indústrias, eles também precisam importar alguns produtos, né? Eles importam manganês, importam ferro, importam bauxita e estânio. Lembrando que a Europa, as condições de petróleo, de transporte da Europa são bem sofisticadas. Eles contam com boas rodovias, com portos, com aeroportos bem sofisticados, né? Portos fluviais, onde nós temos os mais importantes do mundo, de Roterdã, que servem para exportação, né? Para transporte, utilização de transporte dos produtos que são cultivados e vendidos em outros países. Bom, nesse item aqui vocês vão estar estudando no livro de vocês, né, para aprofundar os conhecimentos.